Bom dia, o Espírito da Verdade, capítulo 21, Discípulos do Cristo. O capítulo 21 faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido, e o item 3, que diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse é o item 3 do Evangelho. E aqui o capítulo 21, intitulado Discípulos do Cristo, diz: Somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso que estás nos céus, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento a nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, seja feita a vossa vontade, assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje, reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com um sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixes cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo, contudo rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos do mundo à parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Muito bem. Veio à Terra, como Jesus prometeu, o Consolador prometido, nos trazendo de forma mais clara, desvelada, os ensinamentos do Cristo. Entre eles, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o entendimento da necessidade e do cumprimento da lei de Deus para que o reino dos céus se estabeleça dentro de nós. Este é o sonho da criatura humana, que o reino de Deus, da paz e da harmonia se estabeleça dentro dela. Mas não será conseguido se não nos propusermos verdadeiramente, com consciência e com esforço, a buscar não somente entender, mas também viver, praticar, ainda que muitas vezes
o nosso espírito imaturo, rebelde, criança, esperneie, tem as suas vontades e os seus caprichos, mas aquela parte nossa que já entende, que já projeta, que já se vê, que já sonha e deseja, precisa transformar, potencializar este sonho e este desejo no coração e na alma, para que ele se torne força de vontade, para que ele sustente-nos nos nossos momentos de incredulidade e nos ajude a vencer a nós mesmos. Apesar de tudo em nós ainda gravitar, muitas vezes, como acontece, falo por mim mesma, quando nas relações mais próximas, muitas vezes os sentimentos contraditórios, quando nos sentimos machucados, esquecidos, relegados a segundo plano, são situações em que o sentimento, a revolta, a raiva, a vontade de uma retribuição negativa podem ainda tomar o nosso íntimo, um exemplo entre as muitas situações que podemos viver. É importante então que a luz do Evangelho que habita nossa mente, no entendimento do que significa o cumprimento do nosso dever, precisa brilhar forte. Nós precisamos ir atrás deste conhecimento e dizer: eu já sei que preciso fazer diferente, apesar de tudo em mim ainda gritar e pedir pelos comportamentos antigos que me são tão familiares, mas que não geram felicidade e paz na minha vida. Quando nós reconhecemos que aquilo que vimos fazendo, essa maneira ainda um tanto primitiva, um tanto combativa, bélica, não é? Porque o armamento bélico não são só os canhões que a gente constrói, é a nossa postura interna de guerra, de combate. Então, nós precisamos buscar dentro de nós, da nossa mente, do nosso cognitivo, aquilo que já aprendemos. Precisamos fechar os nossos olhos e escutar as palavras do Senhor, o Consolador prometido, dizendo: olha, se você se esforçar, se você caprichar, se você impuser ainda aos seus instintos a disciplina que domestica, porque ainda em nós, muitas vezes, um animal selvagem, um animal que se desconhece a sua própria natureza, mas se nós, ao mesmo tempo que estivermos comprometidos com o processo do autoconhecimento, nos impusermos também de fora para dentro determinadas disciplinas, a prática da força de vontade, o compromisso diário do cumprimento da lei de Deus, devagarinho nós vamos reajustando-nos diante da lei e saindo dessa posição daquele que diz: eu creio, mas tudo em nós manifesta a incredulidade diante daquilo que pregamos. Então, o esforço dessa semana, o esforço deste dia, deste momento, é de tentarmos diminuir amorosamente as contradições que vivemos. Quando dizemos eu creio, mas o nosso comportamento fala precisamente do oposto. Não é para nos sentirmos culpados, não é para nos sentirmos mal ou nos crucificarmos. É para entendermos que o que caracteriza ainda a nossa humanidade são precisamente essas contradições, mas hoje vivemos um tempo que pede que tragamos da nossa mente, do nosso cérebro para o nosso coração estes ensinamentos que só vão ser passados e adquiridos e internalizados se nós voluntariamente, de forma focada, buscarmos a aplicação destas verdades que o Consolador veio nos trazer, nos explicar, nos revelar no nosso dia a dia, das nossas melhores ações. Que Deus nos inspire
que Ele nos dê força e que nós possamos ser corajosos e, acima de tudo, que possamos ter a visão clara do que o reino de Deus representará e pode representar nas nossas vidas a partir deste momento, para que esta visão possa nos inspirar hoje e sempre. Muita paz.